Olá! Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje é domingo, 27 de abril de 2025, e seguimos com o estudo do trimestre. Alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Nesta lição, exploramos como Deus se comunica por meio de elementos simbólicos e como podemos interpretar corretamente essas mensagens proféticas à luz das Escrituras. O nosso tema de hoje é o primeiro mandamento. Antes de começarmos o estudo da lição, vamos nos colocar na presença de Deus em oração, pedindo que Ele nos conduza e nos dê sabedoria para entender a Sua palavra. Pai querido, nosso Deus e Criador, agradecemos por Tua infinita misericórdia e por nos permitir estar em Tua presença neste momento. Assim como Tu ensinaste Adão e Eva no Éden, pedimos que Tu, Senhor, nos guies e nos ensines em nosso estudo hoje. Que Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações, para que possamos entender Tua palavra e aplicar Seus ensinamentos em nossas vidas. Nos ajude a reconhecer a diferença entre os reinos humanos, falhos e cheios de orgulho, e o Teu reino eterno, onde reinam a justiça, a paz e a harmonia. Dá-nos humildade para aprender de Ti e coragem para seguir Teus mandamentos, refletindo Tua vontade em nossas ações. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Hoje, eu quero convidar você a imaginar algo incrível. O Jardim do Éden, aquele lugar maravilhoso criado por Deus, como uma verdadeira sala de aula. Isso mesmo, um ambiente preparado com amor, onde nossos primeiros pais, Adão e Eva, aprendiam diretamente com o Criador. A inspiração para o nosso tema vem do livro Patriarcas e Profetas, escrito por Ellen White, na página 26. Ali, Ellen White nos revela que Adão e Eva não eram apenas filhos sob o cuidado paternal de Deus, mas alunos recebendo instrução do sábio Criador. E ela vai além, dizendo que os mistérios do universo visível, maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, conferiam-lhes uma fonte inesgotável de instrução e prazer. O Jardim do Éden não era apenas um lar, era um centro de aprendizado. Adão e Eva foram criados adultos, é verdade, mas isso não significava que sabiam tudo. Deus, em seu amor infinito, assumiu o papel de mestre. Eles eram alunos nas mãos do Criador, recebendo ensinamentos preciosos sobre o caráter divino, sobre o funcionamento da criação e, acima de tudo, sobre o amor e o propósito da vida. Veja que interessante. Ellen White nos mostra que o universo era a apostila viva dos nossos primeiros pais. Cada flor, cada animal, cada rio e montanha falavam sobre Deus. Eles podiam aprender sobre o Criador observando as suas obras. E, para confirmar essa grandiosa verdade, somos lembrados do texto de Jó, capítulo 37, versículo 16, que diz: Você entende como as nuvens pairam, essas maravilhas, daquele que é perfeito em conhecimento? Que pergunta profunda! Ela nos convida a perceber que por trás de cada fenômeno natural, existe um Deus que é perfeito em conhecimento e que deseja que também o conheçamos. A educação no Éden, portanto, não era feita apenas de palavras. Era uma experiência, um aprendizado constante, dinâmico, cheio de descobertas, beleza e prazer. E é lindo pensar que essa foi a forma ideal de educação planejada por Deus. Aprender através da convivência com a criação, num relacionamento direto e íntimo com Ele. Ouça Gênesis capítulo 2, versículos 9 a 17. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bedélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden
para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Qual foi a primeira ordem de Deus à humanidade que envolvia uma proibição? E qual era a importância dessa instrução? Quero te convidar a pensar em algo que talvez você nunca tenha parado para considerar. Será que todo tipo de conhecimento é bom para nós? Parece estranho até fazer essa pergunta, né? Afinal, a gente vive num mundo que valoriza tanto o saber, a descoberta, a experiência. Mas olhando para a Bíblia, a gente encontra uma resposta surpreendente. Quando a gente volta lá para o comecinho da história humana, lá em Gênesis, a Bíblia nos apresenta algo muito interessante. Em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, a palavra diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Repare numa palavrinha importante aí: ordenou. No hebraico original, o verbo usado é tsavá, que significa justamente ordenar, comandar. E sabe o que é impressionante? A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é justamente nesse contexto. Deus dando uma ordem clara para proteger o ser humano. Agora, a gente pode se perguntar: mas por quê? Por que Deus limitaria o conhecimento? Não seria melhor saber de tudo? Não seria mais vantajoso experimentar tudo o que a vida tem a oferecer? A resposta bíblica é um sonoro não. Deus, como um pai amoroso, sabia que havia tipos de conhecimento que trariam mais dor do que benefício. Ele queria ensinar o ser humano de maneira completa, profunda, mas sem o peso do sofrimento que certas experiências trariam. Deus queria que seus filhos aprendessem sob sua direção, não por caminhos de dor. Quando o homem e a mulher escolheram seguir seu próprio caminho, governando a si mesmos, em vez de se deixarem guiar pelo Senhor, o que veio foi exatamente o que Deus queria poupar: tristeza, separação, morte. É bonito perceber que o plano de Deus sempre foi de educação, uma educação de amor, de proteção, de vida plena. O conhecimento que Ele queria nos dar não nos destruiria, nos edificaria. Milênios depois, Israel tomou uma decisão séria. Eles pediram um rei humano para governá-los. Deus, em sua paciência e sabedoria, não apenas atendeu ao pedido, mas também deixou bem claro quais seriam os resultados dessa escolha. Lembra? Na semana passada falamos sobre isso. Deus alertou que, ao rejeitarem sua liderança direta, Israel estaria caminhando para um período de dificuldades que se estenderia até o tempo do fim. Com o passar dos anos, infelizmente, aquilo que o Senhor previu se cumpriu. Os reis começaram a se corromper, e o povo, que havia sido chamado para ser luz entre as nações, foi se misturando cada vez mais com as práticas mundanas. E então, Deus, respeitando a liberdade deles, permitiu que vivessem plenamente aquilo que desejavam: um governo humano em toda a sua fraqueza e instabilidade. Esse contexto é essencial para entendermos melhor o livro de Daniel. Quando lemos sobre a sucessão de impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, percebemos que aquelas visões e profecias não estavam apontando apenas para a maldade das nações gentias. Elas também são, de certa forma, um espelho das falhas de Israel, que preferiu seguir seus próprios caminhos, desviando-se dos mitzvot, os mandamentos de Deus. Ao invés da liberdade plena que foi oferecida no Éden, Israel experimentou séculos de dominação estrangeira. Mas sabe, mesmo em meio ao sofrimento, Deus estava ensinando. Esses períodos difíceis se tornaram verdadeiras salas de aula espirituais, onde corações humildes poderiam enxergar a enorme diferença entre os reinos humanos, cheios de orgulho e injustiça, e o reino eterno de Deus, onde justiça e paz reinam soberanas. E falando em salas de aula espirituais, falando mais um pouco sobre o primeiro grande ambiente de aprendizado da história humana, o próprio Jardim do Éden. Ali, Deus ensinava diretamente a Adão e Eva, numa escola que foi planejada para formar o caráter.
desenvolver a mente e fortalecer o espírito em comunhão com o Criador. Ellen White, no manuscrito de 1894, descreve de forma tocante como o Éden foi a primeira escola da humanidade. Ela nos lembra que Deus foi o professor, ensinando nossos primeiros pais a cultivar o solo e cuidar da criação. O trabalho, naquele contexto sem pecado, era um prazer e não um fardo. Cada esforço deles resultava em crescimento e aperfeiçoamento. Era a vida como Deus sempre sonhou para nós. Mas, como bem sabemos, a falha de Adão mudou a ordem das coisas. A terra passou a produzir também o que é mal, e o trabalho, embora ainda fosse uma bênção, se tornou mais difícil. No entanto, Ellen White ressalta que, mesmo após o pecado, o trabalho foi dado por Deus não como uma maldição, mas como um meio de bênção e esperança para Adão, Eva e seus descendentes. Assim como Israel, que precisou aprender através dos impérios e dominações, Adão e Eva, e por consequência, toda a humanidade, também foram chamados a aprender e crescer através das dificuldades. A sala de aula mudou, o conteúdo ficou mais duro, mas o professor continuou sendo o mesmo. Um Deus que ensina através do amor, da disciplina e da esperança. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. No próximo encontro, vamos explorar o tema Daniel 2. Reserve um momento especial para ouvir e refletir. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo episódio. Maranata. O Senhor logo vem.